Bom, pessoal, boa tarde. Vamos dar sequência aí na nossa aula aí. Vamos falar hoje sobre a asma bronquial, né? Então, a asma bronquial, tosse ou sibilância recidivantes, intermitentes, devido a diferentes processos patológicos. Vamos ver a definição mais para frente. Então, asma é a mesma coisa que alergia? Há pessoas que têm alergia, pois não é asma, e outras são asmáticas, sem sofrer alergia. Porque pode ser o quê? Vamos estar desenvolvendo tudo o conteúdo da asma aí, pessoal. Tratamento, tudo certinho aí. Então, fica bem ciente que a asma não é a mesma coisa que a alergia. Alergia não é a mesma coisa que asma. Então, a asma, ela é uma doença inflamatória crônica que ela se caracteriza por sintomas respiratórios como sibilos, perda de fôlego, opressão torácica, tosse. Esses sintomas são desencadeados por diversos processos, né? Por diversos fatores, como exercício físico, a exposição a alérgenos, exposição a irritantes, mudança do tempo, infecções respiratórias virais, tá? Também se caracteriza por uma limitação variável do fluxo expiratório. Ela é de resolução espontânea ou após a medicação, certo? Então, a etiologia dela foi igual eu falei. A etiologia pode ser a combinação de exposição ambientais, vulnerabilidade biológica e genética. Pode ser genética, né, que são genes pró-inflamatórios e pró-alérgenos, e pode ser também do ambiente, que são infecções virais respiratórias lesivas, exposição a alérgeno, o fumo, né, o tabaco, contaminantes do ar, poeira, né, exercício físico, tudo isso, mudança do tempo. A epidemiologia, ela é uma enfermidade crônica comum, ela é mais frequente em meninos do que em meninas, em menores de 10 anos. Em etapa da adolescência, ela é mais frequente no sexo feminino. A prevalência é na raça negra. É a causa mais comum de consultas em urgência, causa de hospitalização e ausências escolares, né, que são os atestados. Mais frequente na área urbana, 80% se inicia a enfermidades antes dos 6 anos e 50% no último décimo, teve um incremento aí, certo? Então, lembrar, pessoal, que ela é uma enfermidade crônica comum, ela é mais frequente em meninos que meninas, na fase da adolescência, ela é mais frequente no sexo feminino, em menores de 10 anos, certo? Então, a asma infantil é cada vez mais comum nas cidades modernas e está muito ligada a outras enfermidades alérgicas, né? Crianças que vivem em zonas rurais em países em desenvolvimento têm menor probabilidade de padecer de asma ou de alergia. De todas as crianças pequenas que iniciam sibilância recidivante, só uma minoria padece da asma persistente. Então, o tipo de asma na infância, a gente tem a sibilância recidivante, que é desencadeada por infecções virais, e a gente tem a asma crônica, que é associada à alergia, à presença de fases posteriores da infância, tá? Até mais ou menos uns 6 anos não tem como você diagnosticar, você tem a suspeita de asma na criança. Depois dos 6 anos você já tem como diagnosticar, que é através da espirometria. Então vamos lá, a gente tem os índices de predição da asma, que são critérios maiores e critérios menores, pessoal, saber isso daí. Critérios maiores, então, é diagnóstico médico de asma em algum dos pais, né, ou na mãe ou no pai, diagnóstico médico de eczema atópico, a sensibilização em algum alérgeno, ao pó, à atividade física. Esses são maiores. Os critérios menores é sibilância não relacionada com resfriado, eosinofilia em sangue periférico, maior ou igual a 4%,
A presença de rinite alérgica diagnosticada por um médico, né, aos 2 ou 3 anos. Alergia ao leite, ovo ou frutos secos, tá? Esses são os critérios menores, então ter bem em conta essa tabelinha aí. E os fatores desencadeantes da asma, que foi o que eu falei lá atrás. Fármaco, exercício, fatores físicos, alimentos, contaminantes do ar, alérgenos, pó em cama, almofada, né? Cigarro, né? Fumaça do cigarro, ao pólen, né? Então, tudo isso são fatores desencadeantes aí da asma. E o estado asmático, o que é? O estado asmático também é chamado de asma aguda severa. Se define por quê? Por uma função da resposta à crise ao tratamento. É um paciente que não melhora ou piora, apesar de receber doses ótimas de simpaticomiméticos inalatórios, né? De corticoide inalatório. Todos os pacientes que se hospitalizam por crise asmática severa, todos os pacientes que têm uma crise asmática severa, ele vai ter que se hospitalizar, tá? Então, na história clínica, o paciente vai ter dispneia, tosse seca, uma exposição prolongada, mais uma tiragem intercostal ou retração do tórax, vai ter uma opressão à dor torácico, fadiga ou limitação da atividade física, deficiência de rendimento escolar. As exacerbações graves já é uma insuficiência respiratória, esse paciente vai apresentar. Então, quais são os achados clínicos sugestivos de asma? São aqueles que têm os sintomas que pioram à noite: infecção viral, exercício físico, a exposição alérgena, a presença de outros atópicos, né, como dermatite atópica, rinite alérgica, tá? Tudo isso. Então, ela é classificada em intermitente, persistente leve, persistente moderado e persistente severo. No intermitente, a gente tem sintomas, menor de uma vez por semana, uma exacerbação leve, né? Não vai ter breve, né? Não vai ter tanta exacerbação. Os sintomas noturnos, não mais de 2 por mês. Na persistente leve, a gente tem os sintomas maior de uma vez por semana, pode afetar as atividades e ou o sono. Os sintomas noturnos vai ser maior que 2 vezes por mês. Na moderada, ele vai ter sintomatologia diária. Aí ela vai afetar a atividade física e o sono. O paciente vai ter sintomas diurnos uma vez por semana, tá? E o uso diário de beta-2 de curta duração, né? Aquele paciente que já faz uso da medicação. Persistente e grave. A sintomatologia também é diária, ele tem exacerbação mais frequente, a sintomatologia noturna dele é frequente e a limitação de atividade física, tá? Uma ressalva, né, os achados não sugestivos de asma, tá? É o que? Quando você tem uma tosse isolada, só a tosse, dor torácico, a produção crônica de secreção, você tem que fazer diagnóstico diferencial com fibrose quística, a dispneia induzida pelo esforço, uma inspiração ruidosa, né? Vai ter estridor inspiratório, a gente já desconfia de uma doença da via aérea superior, não é asma, tá? Então, a exploração física, dermatite atópica, a pele vai estar seca, vai ter olheiras, vai ter uma irritação conjuntival, um edema na mucosa nasal, secreção nasal, né? Na auscultação, o que a gente vai ver? A gente vai ver uma diminuição do murmúrio vesicular, a sibilância predominante na expiração, é bem característico a sibilância. Estertores e subcrepitantes, você vê de longe o paciente que é asmático, às vezes, se ele está numa crise, de longe ele vai apresentar essa sibilância aí. De longe, você não precisa nem do esteto para você auscultar. O diagnóstico é através da espirometria.
Lógico, a espirometria, ela é feita a partir dos 6 anos de idade. Por quê? Porque a espirometria, ela depende do esforço e da colaboração da criança. Então, as crianças menores de 6 anos não tem como fazer. A gente tem uma suspeita clínica, mas a gente não tem a confirmação. A confirmação é através da espirometria, né? E o diagnóstico também de asma, a gente faz o quê? São os sintomas respiratórios, mais as limitação variável do fluxo expiratório, né? Por uma prova da função pulmonar, que essa prova é chamada de espirometria. Que a espirometria é a partir dos 6 anos de idade que ela é feita. Então, a gente pode pedir um raio-x de tórax, né? O raio-x de tórax ele só é indicado só em caso em que causa de sibilância não é clara. Você tem uma suspeita de uma pneumonia ou um barotrauma. Você vai ter um achatamento do diafragma, uma hiperlucidez dos campos pulmonares, né? Você vai fazer o teste de alergia, que vai vir a eosinofilia, IgE total específico, o teste cutâneo para inalantes, 88% vai dar positivo, sério? Os componentes do tratamento da asma é o quê? Uma avaliação e vigilância periódica, o controle de fatores que contribuem para a gravidade da asma, farmacoterapia e a educação do paciente. Avaliação e vigilância, vamos falar de cada um, é o exame da asma, que é a cada 2 ou 4 semanas, até conseguir um bom controle de 2 a 4 semanas por ano, para manter um bom controle, né? Você vai fazer a medida da função pulmonar uma vez ao ano, né? Você vai eliminar ou reduzir a exposição ambiental problemáticas aí, transtornos, outros transtornos associados. Na medida preventiva das exacerbações é o que? Contato com pessoas enfermas, a vacinação está em dia, o lavado de mãos, que é muito importante, pessoal, tá? O lavado de mãos aí, chegar em casa, lavar a mão, ir comer, lavar a mão, tudo isso, medida preventiva. A farmacoterapia da asma se define em 4, que é o que? A frequência dos sintomas diurno, a frequência dos sintomas noturno, o grau de obstrução do fluxo aéreo e a variabilidade do feno. Vamos falar agora do tratamento das crises, né? Deixa eu ver. Então, o tratamento das crises, você vai ter o quê? Você tem que fazer o quê? Uma diminuição da obstrução bronquial. Fazendo isso, a partir disso, você vai fazer o quê? O salbutamol de via inalatória, né? 3 ml de soro fisiológico, certo? São 3 vezes, intervalo de 20 minutos cada ciclo, tá? Também você pode fazer o corticoide, o dexametasona, metilprednisona, prednisolona, certo? Você vai corrigir a hipoxemia. Como você vai corrigir a hipoxemia? Né? Com O2 úmido e quente para saturação de O2 de 92%. Se aquele paciente tem a saturação 92, você tem que fazer essa correção da hipoxemia, certo? O tratamento preventivo, né, farmacológico, é os corticoides inalatórios, principalmente aí, tá? E o agonista de ação rápida. Também a gente tem o agonista beta de longa duração, salmeterol, os modificadores de leucotrieno, tá? A teofilina para asma noturna de difícil controle, ela tá indicada. Você vai evitar a exposição a alérgeno, a vacina anual contra o vírus influenza, né? O tratamento de transtorno associado, como rinite alérgica, sinusite, desviação do tabique nasal, tudo isso são profilaxias. E a asma, ela é classificada. O controle dos sintomas da asma, ela pode ser classificada em controlada, parcialmente controlada e não controlada. O que a gente avalia? Avalia os sintomas diurno,
avalia a limitação da atividade, avalia os sintomas noturnos e o uso de beta-2 de curta duração, né? Aqui nesse quadro ele tá falando mais coisa, mas o que a gente avalia são essas 4 coisas que eu falei para vocês. Quando que eu falo que a asma ela é controlada? Quando os sintomas diurno é menor ou igual a 2 vezes por semana. Quando não tem limitação à atividade física. Quando não tem sintomas noturnos. E quando o uso de beta-2 agonista é menor ou igual a 2 vezes por semana. Isso eu falo que é um paciente controlado. Quando o paciente está parcialmente controlado, ele vai apresentar sintomas diurno maior que 2 vezes por semana. A limitação à atividade é em qualquer atividade. Vai ter qualquer sintomas diurno, noturno, aliás. E o uso de beta-2, agonista de curta duração, vai ser maior ou igual a 2 vezes por semana. Agora, quando eu falo que ele tem uma asma não controlada, quando ele tem maior ou igual a 3 critérios de asma parcialmente controlado. Vamos supor, se o paciente tem sintomas diurno, 1. Se ele tem limitação à atividade, qualquer atividade, já é outro. Se ele tem sintomas noturno, qualquer sintoma noturno, já é 3. Então, ele é um paciente não controlado, tá? Nós vamos estar vendo nas nossas práticas aí, nós vamos estar vendo pra gente fixar quando é controlado, parcialmente controlado e não controlado, tá? Aqui é um fluxograma, né, na crise. Então, qual é o risco de evento adverso? Quando você tem uma história maior ou igual a uma exacerbação grave no ano anterior, quando você tem má aderência ao tratamento, quando você tem técnica inalatória incorreta, né? Você prescreve o medicamento e usa de forma incorreta. Tabagismo pode ser passivo ou ativo. E o uso excessivo de agonista beta-2 de curta duração, certo? Então, qual é a principal causa da asma não controlada? É a técnica inalatória inadequada, tá? Essa é a principal causa. E qual o principal medicamento de manutenção da asma na pediatria? É o corticoide inalatório, certo? A terapia de manutenção, antes um pouquinho da gente falar da crise. O tratamento de manutenção, ele se dá em 4 fases. Na fase 1, você tira todas as coisas que vai fazer com que a criança tenha crise, né? Pó, amaciante, tudo. E você vai dar um broncodilatador de curta duração, se ele tiver em crise, certo? Na etapa 2, você vai dar o quê? Um corticoide inalatório de baixa dose e um antileucotrieno. Na etapa 3, você está vendo que aquele paciente está piorando. Na etapa 3, está com corticoide inalado, de média ou alta dose, você vai aumentar a dose. Um corticoide inalatório de baixa dose, mais um agonista beta-2 de longa duração. Ou ainda, um corticoide inalado de baixa dose, mais um antileucotrieno, tá? Na etapa 4, é um corticoide inalatório de média ou alta dose, mais agonista beta-2 de longa duração. Ou um corticoide inalado de média ou alta dose, mais um antileucotrieno. E você pode adicionar um tiotrópio. Então, quais são aqueles pacientes asmáticos que são candidatos ao tratamento apenas com beta-2 de curta duração? São aqueles pacientes que têm sintomas ocasionais diurno, né? Menor que 2 vezes por mês. E de curta duração, poucas horas. Sem despertar noturno e com função pulmonar normal. E qual é a indicação e por qual via preferencial se deve ser utilizado o corticoide na crise asmática? Você usa para crise moderada e grave e por via oral, tá, pessoal? Só se tiver alguma coisa que esse paciente não pode tomar por via oral, certo?
Agora, a gravidade da crise de asma. A crise de asma, ela é classificada em leve, moderada, grave e muito grave, tá? Esse protocolo que tá aqui no slide, no final do slide, é o protocolo do Ministério de Saúde do Paraguai. No Brasil, a gente classifica a asma como leve, moderada, grave e muito grave. No Brasil, você vai ver o quê? Você vai ver o estado mental, a dispneia, a fala do paciente, a musculatura acessória, sibilo, frequência respiratória e a saturação de O2. Então, na crise leve ou moderada, o estado mental dele vai estar normal, a disneia vai estar ausente ou leve, a fala vai falar frases completas, a musculatura acessória ele vai ter retração intercostais leve ou ausente, né? Os sibilos vai estar ausente, difuso, mas vai estar localizado. A frequência respiratória normalmente vai estar normal ou aumentada. E a saturação de O2 vai estar maior que 95%. Na crise grave, o estado mental está normal, vai ter uma disneia moderada, ele vai falar frases incompletas ou choro curto, tá? Na musculatura acessória, ele vai ter retração subcostal ou de fúrcula grave. Os sibilos vai estar difuso ou localizado. A frequência respiratória vai estar elevada e a saturação vai estar entre 91 a 95%. No muito grave, o estado mental dele vai estar agitado ou sonolento. A disneia vai estar intensa. A fala, ele vai falar monossílabo, né? Difícil para comer, tudo isso. Na musculatura acessória, vai ter retrações acentuadas ou de exaustão. O sibilo vai estar ausente ou ele vai reduzir o murmúrio vesicular. Na frequência respiratória vai estar elevada. Na saturação de O2 vai estar menor ou igual a 90%. E como que a gente trata esses pacientes, tá? O tratamento leve vai ser beta-2 de curta duração, 3 ciclos a cada 20 minutos. E você vai reavaliando esse paciente. Não melhorou, ele vai estar o tratamento da moderada a grave. É um beta-2 de curta duração, mais um hipatrópio. Vai ser a mesma coisa, 3 ciclos de 20 em 20 minutos, né? Você vai associar um corticoide sistêmico. Na muito grave, a saturação de O2 vai estar menor que 90 ou 92%, já que é internação. Daí você pode usar o sulfato de magnésio, tá certo? Você não pode usar metilxantinas e antibiótico. Não pode usar na muito grave. Você só vai usar antibióticos se tiver infecção. Se não tiver infecção, você não vai usar, certo? Então, quais são as indicações de corticoide via intravenosa na crise de asma? Quando o paciente tem uma disneia importante, dificuldade para deglutir, vômito, necessidade de ventilação não invasiva e intubação orotraqueal, tá certo? E aqui na tela a gente tem, no último slide, a gente tem o protocolo do Paraguai, que vocês precisam dar uma lida aí, saber, né? Porque daqui a um tempo vocês vão estar no internato, então vocês precisam saber o protocolo do Paraguai. Esse que eu citei anteriormente, o tratamento, tudo, é o protocolo do Brasil, tá? Mas vocês têm que saber esse protocolo. Bom, pessoal, por hoje é só, tá? Tenham todos uma ótima tarde aí. Obrigada da atenção aí de todos.